Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Aproveitando que estamos em pé, eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52. Último capítulo do livro do profeta Jeremias. Como foi ressaltado na oração pelo nosso irmão Adiliano, hoje é a nossa última mensagem da série de Jeremias. E estaremos pregando neste último capítulo. Jeremias 52. A igreja localizou a passagem, Jeremias, capítulo 52. Nós não leremos todo o capítulo nesse momento. Eu lerei alguns versículos, do 1 até o 11, e depois eu vou intercalando, leremos 24, leremos os últimos versículos também. Mas nos diz assim a palavra do Senhor. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito dos caldeus se acharem contra a cidade em redor. E se foram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim como os príncipes de Judá, em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Agora nós vamos até o versículo 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Finais inconclusivos. Todos nós conhecemos filmes, séries de TV, que apresentam finais que não são aqueles finais que nós esperamos. Nós vemos, às vezes, um enredo muito bom, com muita tensão, muito suspense, nós vemos os maus atuando, os bons atuando, e queremos ver um final no qual o bem triunfe de uma maneira clara, os principais personagens sobrevivam, os bons, pelo menos, sobrevivam, os maus sejam julgados, e quase que uma espécie de viveram felizes para sempre. Nós temos esse desejo de vivermos histórias assim, mas nem sempre os livros da Bíblia apresentam um enredo com esse tipo de desfecho e com esse tipo de final. Às vezes os livros da Bíblia têm aquilo que nós chamamos de final inconclusivo, ou final relativamente aberto, em que parece que acabou mais ou menos bem, mas não muito claramente.
E é isso que acontece com o livro do profeta Jeremias. Este capítulo, capítulo 52, ele é um capítulo de encerramento. E nem são os últimos fatos narrados no livro, porque como nós vimos nas mensagens anteriores, alguns anos depois dos acontecimentos narrados aqui, Jeremias ainda falou lá no Egito, profetizou no Egito para o povo que estava lá. Isso aconteceu após a queda de Jerusalém. Mas este capítulo ele quer dar um encerramento para mostrar que as profecias de Jeremias se cumpriram. E tudo aquilo que ao longo de décadas foi pregado pelo profeta, agora estava se concretizando. E isso confirma a veracidade da sua mensagem, mas ao mesmo tempo nos mostra o fim trágico, tanto do reino de Judá, como do próprio rei Zedequias, que foi o último rei, dos nobres e de boa parte da população. Mas os últimos versículos nos deixam com uma nota de esperança e nos apontam para o fato de que esse não é o fim da história. O rei Joaquim, que antes do rei Zedequias, ele antecedeu o rei Zedequias, ele havia sido levado para o exílio, e agora, muitos anos depois, décadas depois dele estar preso lá na Babilônia, ele é libertado e passa a ser tratado com benignidade pelo rei da Babilônia. E assim a história acaba. E com esse episódio, que é um episódio que nos dá alguma esperança, porque eles vejam bem, a monarquia, o rei de Judá, ele agora está sendo tratado bem, ele não está sendo tratado como prisioneiro. É dessa maneira que acaba o livro e nós pensamos, o que Deus tem para o seu povo? O que pode sair disso tudo? As situações, e essa é a situação que vivia o povo de Judá, na época em que esse livro foi escrito, as situações da nossa vida em que tudo ao nosso redor parece que fala contra a esperança. Parece que as coisas nos colocam para baixo, tudo que nós esperávamos foi destruído, e assim estava o povo de Judá, não tinha mais templo, não tinha mais cidade, não tinha mais rei, não tinha absolutamente nada no que se firmar, e de alguma maneira eles sentiam que a ira do seu Deus estava contra eles. Essa era a situação, mas alguns acontecimentos dão esperança de que sim, é possível ter esperança, é possível pensar em reconstrução, é possível pensar em reiniciar tudo de novo com as bênçãos de Deus. E é dessa maneira que o livro do profeta Jeremias conclui, e nessa manhã nós vamos ver de que maneira essa história que é tão, por um lado, tão sombria, essa história que nós lemos aqui e outros versículos mais que nós leremos, de que maneira essa conclusão nos traz esperança para o povo de Judá e traz esperança a nós, povo de Deus do século 21, quanto ao nosso futuro. Nós estamos na última mensagem da série de Jeremias. Essa série ela começou no início de março, portanto ficamos durante 5 meses. Creio eu que é a série de mensagens mais longa da história do Botânico, pelo menos desde que eu estou aqui como pastor. Até antes de mim, eu me lembro que o Leão pregou uma série de Atos que durou uma eternidade também. Foi bastante tempo. Mas aqui, desde o tempo que eu estou aqui, esse é um livro, é o maior livro também que nós pregamos, Jeremias, é um dos maiores livros da Escritura em termos de palavras, não apenas de capítulos, mas de palavras. É um livro gigantesco. Tivemos um desafio de condensar não apenas 52 capítulos em 20 e poucas mensagens, mas mais do que isso, mais ou menos 30 anos de pregação do profeta em apenas 5 meses. Pode ter parecido muito, portanto, temos ficado 5 meses aqui pregando Jeremias, mas vocês têm que lembrar que são décadas de pregação e de ministério profético aqui resumidos neste período. E o título da nossa série, Arrependimento e Esperança em Tempos de Crise, este título, ele de alguma maneira ficou evidenciado ao longo de toda a série. Ao longo desses 5 meses, nós vimos Jeremias chamando o povo de Judá ao arrependimento. Um chamado contínuo. Por isso nós escolhemos a palavra arrependimento. O povo de Judá, como nós vimos aqui, o capítulo 52 nos mostra, ele não se arrependeu. Mas houve um chamado contínuo do profeta ao longo de décadas de ministério ao arrependimento. Houve alguns momentos que houve um arrependimento parcial, as coisas melhoraram um pouquinho, mas nunca foi um arrependimento profundo que produziu uma transformação da nação como um todo.
E esse chamado ao arrependimento, por um lado, ele também era um chamado à esperança, porque como nós vimos em algumas mensagens, Jeremias não pregou apenas destruição, desgraça e destruição, mas ele também pregou restauração. É bem verdade que as mensagens de advertência foram muito mais numerosas que as de esperança e restauração. Mas Jeremias pregou restauração, ele pregou um dia em que as cidades, ora oprimidas, ora ameaçadas pela Babilônia, essas cidades seriam reconstruídas e que haveria voz de noiva, de noivo, de crianças nessas cidades, haveriam festas, haveria alegria no futuro para o povo de Deus. Haveria uma nova aliança e Deus restauraria o relacionamento com o seu povo, relacionamento esse que estava naquele momento no fundo do poço. Haveria um dia, portanto, em que as coisas seriam do jeito que sempre deveriam ter sido. Jeremias traz uma mensagem de esperança também. E essa mensagem, ao longo de décadas, ela veio num tempo de crise. Sim, crise. Crise política, porque Jerusalém e Judá estavam ameaçadas pelas grandes potências, uma hora o Egito, mas principalmente a Babilônia. Era um tempo de crise, mas também um tempo de crise espiritual. O povo havia se afastado de Deus, apesar de ainda cultuá-lo com seus lábios, eles na verdade procuravam fazer apenas aquilo que o seu coração enganoso desejava, cultuava falsos deuses, fazia aquilo que lhe convinha mais e não atendia o chamado de arrependimento. Por isso, arrependimento e esperança em tempos de crise. E essa crise, ela se consuma de uma maneira definitiva nos acontecimentos que nós lemos aqui neste capítulo de encerramento, capítulo 52. E é importante esclarecer também, antes de começarmos aqui a fazer uma exposição rapidamente desses versículos, que este capítulo não foi escrito pelo profeta Jeremias, muito provavelmente, quase 100% de certeza nós podemos dizer que não foi. Por quê? Porque ele narra acontecimentos, especialmente os 3 últimos versículos, que aconteceram muito provavelmente após a morte do profeta. E além disso, esse capítulo ele está quase que integralmente replicado no livro de Reis. O livro de 2 Reis tem um capítulo, se não me engano é o capítulo 25, que descreve quase que, com as mesmas palavras, muitos trechos daquilo que está presente aqui no capítulo 52. Algumas variações, algumas mudanças, alguns trechos a mais e a menos, mas é basicamente a mesma história contada da mesma maneira no livro de Reis. Então, isso muito provavelmente foi algum discípulo, algum copista que, depois da morte do profeta, colocou este capítulo no final do livro para mostrar que a mensagem de Jeremias se cumpriu e que ainda haveriam outras coisas a se cumprir no futuro. E, portanto, poderia haver esperança, ainda que, para quem escreveu e colocou aqui, não ficava muito clara como seria essa esperança e como que as coisas aconteceriam no futuro. E tanto é assim que, se vocês olharem o capítulo 51, na semana passada se pregaram os 5 capítulos anteriores, o capítulo 51, no seu último versículo, ele diz assim: até aqui as palavras de Jeremias. Quer dizer, até ali nós temos ditos do profeta. E aqui nós já temos, então, um epílogo, digamos assim, histórico, que nos conta o que aconteceu e que confirma a veracidade do ministério deste profeta. Mas, dito isso, eu quero passar ao conteúdo e nós podemos falar aqui em 3 pontos principais, ou até em 4 pontos principais dessa mensagem. E o primeiro ponto, nós já abordamos isso em outra mensagem, que é a profecia de Jeremias se cumprindo no que diz respeito à queda de Jerusalém. Foram os primeiros versículos que nós lemos aqui, versículos 1 a 8. O povo foi expulso da terra e da presença de Deus como consequência dos seus pecados. O capítulo começa nos falando do rei Zedequias, fala da sua mãe, fala da sua origem. Zedequias era filho do rei Josias, que foi um rei bom. Ele reinou no lugar do seu sobrinho, que era Joaquim. Joaquim foi levado pelo rei da Babilônia para o cativeiro, e Zedequias foi um rei fantoche colocado por Nabucodonosor no seu lugar para tentar controlar as coisas ali no reino de Judá e assegurar que aquele reino seria fiel à Babilônia. Mas Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, e o livro de Jeremias ele tem várias histórias que nos mostram que
Essa rebelião contra a Babilônia não foi apenas uma rebelião contra o rei humano, mas foi uma rebelião contra o próprio Deus, porque Deus, por meio do seu profeta, anunciou que Babilônia era um juízo da parte dele, e que o povo deveria aceitar esse julgamento, que era um julgamento justo por causa dos pecados e por causa da idolatria e da injustiça praticada pelo povo de Judá. Mas Zedequias não deu ouvido ao profeta, apesar de ser advertido diversas vezes. Tivemos uma mensagem específica sobre isso, sobre o caráter e o perfil do rei Zedequias. Ele não ouviu, e com isso toda a cidade foi destruída, assim como o templo e assim como a sua família, por conta desta falta de fé e falta de obediência do rei Zedequias. Ele acreditava no profeta, ele teve uma oportunidade, mas ele tinha medo de seguir o profeta. Ele não tinha fé suficiente, porque a política, a aparência e a pressão externa tinham uma influência maior sobre ele do que a palavra de Deus. E apesar dele acreditar naquela palavra, ele não tinha coragem de se assumir, não tinha coragem de tomar uma decisão, não tinha coragem de seguir a Deus e arcar com as consequências disso. Por isso, ele sofreu esse castigo. Ele seguiu vozes que o aconselhavam a se rebelar contra a Babilônia, se rebelou, e a Babilônia veio, cercou a cidade, e quando havia fome na terra, nos diz o texto, ou seja, um povo dentro da cidade cercada já estava passando fome, foi nesse momento que os babilônicos conseguiram abrir uma brecha na muralha, entraram na cidade, o rei e os militares tentaram fugir, mas foram pegos pelo exército de Babilônia, nas campinas de Jericó, e Zedequias foi levado como um prisioneiro junto com todos os nobres até o rei da Babilônia. E o único ponto que eu gostaria de ressaltar aqui neste primeiro ponto, nesses 8 primeiros versículos, é que o escritor ele nos dá aqui a motivação para que tudo isso aconteceu, e ele fala isso, e ele nos fala da consequência disso que aconteceu de uma maneira muito significativa. Ele diz o seguinte, verso 3, tudo isso que aconteceu, a rebelião de Zedequias e as consequências, o verso 3 nos diz assim: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, ao ponto de os rejeitar da sua presença. Não era que simplesmente eles estavam perdendo a sua liberdade, a sua cidade, o seu templo e a sua terra. Mais do que isso, o povo de Judá estava sendo expulso da presença de Deus. O castigo maior do povo de Judá era que eles não poderiam mais permanecer na presença de Deus. Deus já não era mais, é como se Deus não fosse mais o Deus deles. É como se Deus dissesse: eu não quero mais ver vocês, eu não quero saber de vocês, saiam daqui. E isso é muito significativo, sabe por quê? Porque Israel está recapitulando os mesmos passos de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus criou a humanidade, Adão e Eva, e os colocou num jardim onde ele habitava. Ele era o Deus deles e tinha comunhão com Adão e Eva. Adão e Eva falavam com Deus face a face. Mas o que acontece? Eles desobedecem, eles querem tomar o lugar de Deus, desobedecem a Deus, preferem confiar na serpente. E assim Deus os expulsa da sua presença. Eles saem do paraíso, da terra prometida, onde Deus habitava. E agora a humanidade, portanto, tem que viver num mundo onde a morte reina, num mundo onde o mal reina, onde o pecado reina, e não está mais na presença de Deus, e não tem mais a vida plena, não tem mais a paz, a shalom de Deus. Da mesma forma, Judá, Deus chama Abraão e se constitui um povo, Israel e Judá, para que este povo refizesse os passos de Adão e assim representasse a presença de Deus no mundo. Este povo iria servir a Deus e Deus iria habitar no meio desse povo, lá no templo de Jerusalém, aquele lugar que Deus escolheu para habitar. Deus estaria presente ali naquele lugar. E se o povo fosse fiel e obedecesse, eles seriam um povo de Deus e Deus seria o seu Deus. Eles veriam a Deus e teriam comunhão com Deus. Mas a história de Israel é uma história de sucessivos atos de rebelião e desobediência, a tal ponto que chega um momento que Deus diz: basta, vocês fracassaram. Israel, você fracassou. Eu não estou falando do nosso Israel aqui, mas estou falando da nação. Israel, você fracassou. Você deveria ser como Adão, nós estaríamos reconstruindo. Eu dei uma terra para vocês, a terra de Israel é uma alusão ao paraíso perdido. Eu dei um templo para vocês onde eu vou habitar, que nos lembra da presença de Deus no Jardim do Éden.
mas vocês colocaram tudo a perder, assim como os pais de vocês, Adão e Eva. E por causa da desobediência de vocês, eu os rejeitei da minha presença. Então, a expulsão de Israel da terra, a destruição do templo, apontam para este fato de que agora eles saem do paraíso, saem da terra onde Deus prometeu estar, saem do templo onde Deus habitava, o templo é destruído e agora eles não têm mais acesso a Deus e não têm a presença de Deus entre eles. Agora eles estão no exílio, estão numa terra estranha, estão debaixo da ira divina. E esse castigo, meus irmãos, é o pior castigo que o povo poderia ter recebido. Sair da presença de Deus, ser expulso da presença de Deus. Porque sem Deus, o povo e nós também não temos nada. Mas a narrativa ela continua, e o segundo ponto ela nos fala então do castigo que vem sobre a liderança. Lemos aqui, já fizemos a leitura do verso 9 a 11, que o rei Zedequias foi levado prisioneiro junto com vários nobres de Judá, até uma região na Síria, atual Síria, né, que é a terra de Hamat, em Ribla, uma cidade que lá existia. Lá o rei Nabucodonosor montou o seu quartel-general para fazer as suas campanhas militares sobre o Oriente Médio, né, sobre toda aquela região, e lá, portanto, o rei Zedequias compareceu na sua presença e sofreu esse castigo terrível, né, de ver os seus filhos sendo mortos na sua frente, e depois ele mesmo foi cegado e viveu como prisioneiro, foi levado para a Babilônia como prisioneiro, né, e lá esteve no cárcere até o dia da sua morte. Né. E assim, a linhagem de Zedequias acaba neste momento. Ele não deixa descendentes, não deixa filhos que possam continuar o seu legado, e ele mesmo morre como um prisioneiro. Mas não apenas ele sofreu esse castigo, mas aquelas pessoas que instigaram o rei Zedequias a se rebelar contra a Babilônia, se rebelar contra o profeta, perseguir o profeta Jeremias e abandonar qualquer chance de seguir a vontade de Deus, estes também sofreram um juízo. A Bíblia nos diz que os príncipes de Judá também foram executados. E mais adiante, no verso 24, ela diz o seguinte: levou também o chefe da guarda Seraías, o sumo sacerdote, o líder religioso máximo de Jerusalém, a Sofonias, o segundo sacerdote, o vice, portanto, e os 3 guardas da porta, eram pessoas que administravam o templo. Da cidade tomou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, aquele que cuidava, portanto, né, dos exércitos. 7 homens que eram conselheiros pessoais do rei, aqueles que instigaram o rei contra a Babilônia, e se achavam na cidade. Como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, responsável pelo alistamento dos homens, né, para a guerra. E a 60 homens do povo do lugar, representando, portanto, o povo que também se rebelou contra a Babilônia, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Hamat. Eles foram, portanto, também executados, sofreram o juízo, né, que Deus permitiu pela mão do perverso rei da Babilônia. E esse episódio nos lembra também o fato de que a liderança, meus irmãos, ela vem junto com a liderança, junto com o ministério, junto com esse privilégio, também nós temos responsabilidades. E estes líderes, né, diante da responsabilidade que tiveram, eles induziram o povo à desobediência e, portanto, foram julgados e sofreram um julgamento mais severo do que boa parte daquele povo, né, que sobrou na cidade de Jerusalém destruída. Mas a narrativa nos diz que o resto do povo que sobreviveu, né, foi levado para o cativeiro, foi tirado da terra e levado para a Babilônia, verso 28. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano. 3.023 judeus. No 18º ano levou ele cativo de Jerusalém 832 pessoas. E no 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 pessoas, e todas as pessoas são 4.600. Essa numeração aqui de pessoas, ela diverge do que está registrado no livro de Reis. Né? Não se sabe bem por que tem essa divergência. Alguns supõem que esses aqui eram talvez líderes de clãs familiares, ou talvez é uma referência apenas aos homens. Mas o livro de Reis nos diz que foram mais de 10.000 pessoas que foram levadas para o cativeiro.
E essas pessoas que sobreviveram, elas foram para lá, foram para a Babilônia, e poderia parecer que essas pessoas sofreriam o juízo de Deus, mas como o próprio profeta profetizou, Deus estava não com aqueles que foram deixados permanecer ali na terra de Judá, ou aqueles que fugiram e levaram o profeta Jeremias junto e fugiram para o Egito, mas Deus estava com estes que sofreram um castigo severo e foram levados para a Babilônia. Estes que pareciam estar debaixo de um juízo mais severo, eram estes que Deus tinha planos para o futuro. E era por meio destas pessoas que Deus iria reconstruir a sua nação, iria reconstruir o seu povo. Mas aqui nós passamos do segundo ponto para o terceiro ponto: o castigo do povo, o castigo dos líderes. A Bíblia nos diz que dos mais pobres da terra, no verso 16, Nebuzaradã, chefe da guarda, deixou ficar ali para vinheiros e lavradores, mas todo o resto foi levado, e diz também que ele derrubou todos os muros em redor de Jerusalém, queimou a casa do rei, todas as casas que existiam no local, botou fogo em todos os edifícios importantes. Então, a destruição de Jerusalém foi completa, total. E alguém poderia objetar: mas e o templo? Será que Deus não preservou o seu templo? Porque veja bem, Deus é poderoso, Deus dos exércitos. Ele ia permitir que o seu templo, o lugar onde ele habita, fosse destruído também? Que vergonha! Afinal, Deus não é todo poderoso, ele é o rei de toda a criação, ele vai permitir. De repente ele salvou o templo, miraculosamente, a cidade toda foi destruída, mas o templo permaneceu. Mas a resposta é não, o templo não permaneceu. O templo foi destruído e Deus permitiu e desejou que o templo fosse destruído, e esse é um outro aspecto do juízo de Deus, o fim do templo e do falso culto que era prestado naquele local. E os versos 17 a 23, ele nos apresenta uma lista detalhada de tudo aquilo que havia no templo e que foi saqueado pelos babilônicos. Todos os itens sagrados, todos, e não somente os itens sagrados, mas os metais preciosos que revestiam o templo, que estavam no pórtico da entrada, as colunas de bronze que havia, assim como o altar onde eram feitos sacrifícios, que eram peças enormes, grandes obras de engenharia e de arte, belíssimas, elas foram completamente destruídas e cortadas em pedaços para que pudessem ser levados para a Babilônia. Ou seja, uma humilhação total. Em algum aspecto, um observador que não conhecesse o Deus da Bíblia, ele ia olhar e ia pensar: poxa, esse Deus foi destruído, foi derrotado, esse Deus é fraco. Olha só, todo culto, todo templo, tudo foi destruído, e os babilônicos, esse sim tem um Deus forte, vieram, destruíram tudo e levaram tudo para a Babilônia. A Bíblia nos diz: os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as esprevitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se ministravam. Também tomou o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, os recipientes de incenso, as taças e tudo quanto fosse de ouro ou prata. E quanto às colunas de bronze, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. E as colunas, a altura era de 18 côvados, um cordão de 12 côvados a cercava, a grossura era de 4 dedos, era 4 dedos, de espessura a coluna de bronze tinha. Então, quer dizer, o metal que estava ali revestido era de 4 dedos, ou seja, era algo extremamente valioso, pesado e difícil de destruir, mas os babilônicos fizeram isso em pedaços para aproveitar o valor econômico do metal, do bronze. Semelhantemente, esta era outra coluna com romãs, e havia 96 romãs aos lados, e as romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram de 100. Era muito comum no mundo antigo fazerem decorações com desenhos, desenhos não, na verdade, autorrelevos de romãs, uma fruta que até hoje se consome, mas era comum fazer essa decoração, era uma obra de arte, nos fala da beleza do templo. E essa descrição aqui, ela nos mostra como o templo tinha uma grandiosidade. Ainda havia, parte dos itens, eles remontam ao reinado de Salomão, séculos antes.
Salomão havia construído esse templo com toda a sua glória. A Bíblia nos fala que houve um momento em que a glória de Deus, quando o templo foi consagrado, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. O povo adorou e ali Deus se fez presente. E o culto era prestado ali, haviam itens de ouro, haviam itens de prata, todo o povo acorria até aquele local para adorar o Senhor. Mas acontece que, apesar de haver aquela estrutura, como o profeta Ezequiel, outro profeta que falou, teve ministério nessa época, Ezequiel havia dito que Deus havia abandonado a sua casa. Deus já não estava mais presente naquele local, que era para ser o local da sua habitação. Ele se retirou, ele saiu porque o povo de Judá o havia rejeitado. O culto que era prestado ali, o povo continuava a prestar culto, fazia sacrifícios, lia salmos, adorava, cantava, mas aquilo ali era feito da boca para fora. Era um culto falso, era um culto hipócrita, porque o povo não estava disposto a obedecer. O povo não dava uma resposta de fé verdadeira. O povo dizia que cria em Deus, o Deus da aliança, o Deus Yahvé, mas ao mesmo tempo ia lá e sacrificava para a rainha dos céus, porque acreditava que a rainha dos céus ia lhe dar pão, fertilidade e prosperidade. Eles iam lá e também sacrificavam para Baal, porque acreditavam que Baal poderia lhes garantir prosperidade financeira. Eles iam lá e sacrificavam seus filhos para Moloque, um deus das nações ao redor, faziam sacrifícios humanos, porque acreditavam que assim também a sua prosperidade seria garantida. Será que Deus iria tolerar tal sincretismo e tais práticas? O único Deus verdadeiro, o único Deus da Escritura, ia tolerar que o seu povo fosse lá, adorasse outros deuses e depois entrasse na sua casa para adorá-la? Claro que não. Portanto, a ira de Deus se acendeu contra aquele lugar e ele destruiu o templo. O povo não tinha um coração desejoso de servir a Deus. Eles estavam lá apenas para cumprir um ritual cultural, afinal. Nós como povo, nós temos um Deus, esse Deus se chama Yahvé, e é a tradição, os nossos pais sempre cultuaram, então vamos continuar a cultuar esse Deus. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, cultuamos outros deuses que vão nos garantir melhor os nossos desejos pecaminosos dos nossos corações. Porque esse Deus aqui, Yahvé, ele é muito rígido, muito rigoroso. Então, vamos ter, por via das dúvidas, vamos ter outros deuses juntos. Isso tudo levou à ruína do culto e do povo de Judá. E Deus permitiu que o seu nome aparentemente fosse profanado com a destruição do templo, porque ele queria que o povo aprendesse que não adianta ser supersticioso. E aqui, relembrando aqui o nosso sermão, que pregamos aqui de Jeremias, o sermão de Jeremias no templo, capítulo 7, onde ele profetizou que aquele templo seria destruído, a não ser que o povo se arrependesse e emendasse os seus caminhos, abandonasse a idolatria, parasse de praticar a injustiça e servisse a Deus em fidelidade. Se isso não acontecesse, aquele templo seria destruído. Não pensem vocês que vocês vêm aqui, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, Deus habita entre nós, e aí acreditarem com isso que a cidade não será destruída e que o templo não será destruído. Não, o templo não é um talismã, o templo não é amuleto. Meus irmãos, o Deus da Escritura, o nosso Deus, ele não se deixa manipular, ele não é uma entidade, ele não é uma força da natureza, ele não é algo que se eu fizer alguns rituais, eu vou manipular o seu poder ao meu favor, vou manipular a sua força ao meu favor e vou alcançar os meus objetivos que eu tenho para mim mesmo. Se ele fosse assim, ele não seria Deus de maneira nenhuma. Deus não se deixa manipular. Deus não é um amuleto da sorte. O Deus da Escritura é o Senhor de toda a criação, Criador de todas as coisas, o governador de todas as coisas, o Rei de todas as coisas. É nós que temos que nos submeter à sua vontade. E não ficar manipulando e oferecendo suborninho para conseguir alguma coisa. Mas o povo tinha, e infelizmente até hoje, muitos do povo que se diz povo de Deus têm essa mentalidade. Eu dou um suborninho para Deus ali, eu compro o favor de Deus. Antes eram sacrifícios, agora talvez com dízimo, com contribuição financeira, às vezes até mesmo com obediência ética e moral. A gente diz, não, fizer isso, Deus vai com certeza atender aqueles meus pedidos, e assim começa.
E, infelizmente, falsos profetas e falsos líderes religiosos que falam em nome de Deus, mas não foram enviados de maneira nenhuma, ainda manipulam essa crendice, essa superstição do povo. Longe de nós fazermos tal coisa, meus irmãos. Esses aí são como esses líderes que vão pagar um preço muito caro no futuro, no juízo final, por usar e manipular os desejos do povo de Deus e induzi-los eles a erro, induzi-los a pensar que podem manipular Deus e a sua vontade, enquanto continuam a viver do jeito que bem desejam, continuam a viver conforme o seu coração enganoso, justificando seus pecados, etc. e tal, e está tudo bem. Esses responderão, esses falsos líderes responderão por isso. E o povo que pratica isso também responderá por isso. E essa história que nós lemos aqui, essa trágica história do reino de Judá, é uma ilustração clara do que acontece quando o povo de Deus deixa de cultuar a Deus adequadamente e deixa de seguir a Deus com fidelidade, deixa de se arrepender da sua iniquidade e passa a fazer aquilo que lhe parece melhor. Porque me parece que é melhor fazer assim, me parece que é mais certo fazer assim, eu quero fazer assim e vou fazer assim. Essa rebeldia foi, portanto, castigada. Mas então, nós temos um último item. E é assim, último ponto da nossa mensagem, e é assim que o livro de Jeremias termina. E vejam, novamente, o tema da nossa série de mensagens ao longo desses 5 meses foi arrependimento e esperança em tempos de crise. Jeremias, o livro de Jeremias encerra-se com uma nota de esperança. Uma nota bem tímida, é verdade. Bem tímida. E poderíamos dizer inconclusiva. Afinal, nós nos perguntamos, o que houve com o profeta Jeremias no final? Ele sobreviveu? Será que ele teve sucesso? Será que finalmente o povo acreditou na sua mensagem? Será que eu posso me inspirar em Jeremias e agora eu vou ser como Jeremias, eu estou disposto a pagar o preço, porque se eu for como Jeremias, resiliente, resistir toda a oposição contra mim, Deus vai me dar a vitória, eu vou ser triunfante? Nós vamos com essa curiosidade para a Escritura, querendo saber, mas a Escritura não nos revela como terminou a vida do profeta Jeremias. Ela não nos revela. Nós não sabemos se ele foi vitorioso, para os nossos padrões de hoje, de julgamento, se ele foi vitorioso ou não. Ela nos diz, o último episódio da sua vida, nós já pregamos sobre isso, ele no Egito, chamando o povo ao arrependimento, e o povo rejeitou a sua mensagem. Esse é o último episódio. Não sabemos o que houve, ainda que a tradição judaica diz que ele foi apedrejado pelos judeus lá no Egito. Cansaram de ouvir, de tanto falando, chamando ao arrependimento, eles chega, e apedrejaram ele, e assim ele teria sido martirizado. Mas não é a Escritura que diz isso, é a tradição que diz. Não sabemos, portanto, qual é o fim do profeta. E também o livro de Jeremias não nos mostra as profecias de restauração se cumprindo plenamente. Mas ele se encerra com uma nota de esperança que aponta para este futuro. E é o que nos diz então os últimos versículos 31 a 34. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, serviu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Joaquim foi o penúltimo rei de Judá. Ele reinou por apenas 3 meses, se entregou, conforme a orientação do próprio profeta Jeremias, a gente vê isso pelas suas pregações de uma maneira geral, se entregou ao rei da Babilônia e foi levado para o cativeiro. Ele era muito jovem ainda quando isso aconteceu. E ele ficou longos 37 anos preso. Eu não sei qual era a condição da prisão, talvez ele, por ser um dignatário político, talvez ele tivesse uma condição razoável na prisão, Até para ter sobrevivido 37 anos, não pode ser uma prisão em condição insalubre. E, convenhamos, ele ficou mais tempo do que um assassino fica na cadeia aqui no Brasil. Muito mais tempo.
Os assassinos aqui, traficante, sequestrador, tudo que vocês podem imaginar de pior, eles vão lá, ficam 10 anos, o judiciário logo coloca na rua, por algum motivo qualquer. Bom, não é esse o objetivo da pregação aqui, mas o fato é que, o que eu quero dizer com isso é que ele ficou um tempo muito longo, muito mais longo na prisão do que hoje, né, no nosso mundo contemporâneo, as pessoas costumam ficar presas por crimes terríveis, inclusive. Mas ele ficou numa condição, não se sabe exatamente qual a condição dessa prisão, mas ele ficou lá por muito tempo. A situação não era boa, mas Deus mostrou benignidade para com Joaquim e o libertou da prisão. Evil-Merodach foi o rei que sucedeu Nabucodonosor. Então, logo morreu Nabucodonosor, o novo rei que assumiu o poder na Babilônia, ele adotou uma prática que às vezes acontecia no mundo antigo, de libertar prisioneiros políticos que haviam sido feitos pelo seu antecessor. Joaquim era um prisioneiro político. Ele, portanto, foi liberto. E não só liberto, mas ele recebeu uma dignidade maior do que os outros prisioneiros políticos e reis que estavam ali presos junto com ele e que também foram libertados do cárcere. Ele foi colocado numa posição, ele tirou as vestes do cárcere, o rei de Babilônia falou com ele benignamente, né, ele deu esse lugar de honra, né, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida até a sua morte. Ele passou a ser tratado como uma espécie de rei, né, no exílio. Mas que ninguém se engane, ele passou a ser tratado como um político que foi libertado, mas ele não tinha reino, não tinha povo e não tinha o poder político, econômico e social que um rei tinha. Ele era um rei destronado. Estava sendo tratado como alguém de uma casa real que havia sido submetido à Babilônia. A monarquia não foi restaurada, Jerusalém não foi reconstruída, o templo não foi reconstruído. E é assim que se encerra o livro do profeta Jeremias. Há uma nota de esperança porque, veja bem, o rei Joaquim foi preservado. Ele não teve o fim trágico que o rei Zedequias teve, por exemplo, né, de morrer numa prisão e de ver os seus filhos sendo mortos e de, portanto, não deixar descendência. O rei Joaquim, ele está ali vivo e ele tem filhos. E os seus filhos estão sendo sustentados pelo rei da Babilônia. E aqui não há como não lembrar das profecias feitas décadas antes pelo profeta Jeremias, quando falou de Joaquim, e é uma profecia de juízo. Eu quero ler essas profecias aqui, e já esclareço que aqui a Bíblia, o profeta fala em Joacás, mas esse era o outro nome de Joaquim, são a mesma pessoa, é Joacás, Joaquim. E o que nos diz, ou melhor, Joacás não, Jeconias. Jeconias e Joaquim, são a mesma pessoa. E vejam só o que Jeremias havia profetizado várias décadas antes. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual tens saudades, a ela não tornarás. E aí vem um dito poético sobre o rei Joaquim, também chamado de Jeconias. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada, ou objeto que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeremias está dizendo que os filhos de Joaquim não serão reis. Eles não vão reinar. Eles vão ser levados para a Babilônia, vão morrer lá, nunca mais voltarão para Jerusalém. E lá eles morrerão. Essa profecia, ela foi interpretada talvez no sentido de que talvez a descendência de Joaquim desapareceria e ele nunca mais reinaria. Mas na verdade essa profecia ela se cumpre da seguinte maneira: Joaquim ele foi levado para o exílio e os seus filhos lá nasceram e lá morreram, não voltaram
para Judá e não reinaram. Eles não tiveram o poder político de um rei de Judá. Eles nunca voltaram a reinar. Apesar de serem descendentes de Davi, apesar de serem filhos do rei, apesar de, por um direito teológico e político das leis de Judá, eles deveriam ser reis, eles não podiam ser reis e nunca foram reis e não exerceram isso. Contudo, apesar disso, apesar desse juízo de Deus sobre Joaquim e sobre sua família, ainda assim o Deus da Escritura e o Deus de Israel é um Deus de promessas, e ele fez uma promessa a Davi. Ele prometeu a Davi, muitos séculos antes, que nunca faltaria alguém que se assentasse no trono de Judá. E ele prometeu que a casa de Davi reinaria por toda a eternidade, que haveria um rei, sempre haveria rei, e que esse rei, inclusive, expandiria os limites desse reino e governaria num reinado de paz e prosperidade. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, o que nós lemos no primeiro capítulo de Mateus, a genealogia de Jesus? Nós lemos o seguinte: versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, o Messias, aquele descendente de Davi prometido. Portanto, quando o livro de Jeremias conclui falando que Joaquim, também chamado de Jeconias, foi tirado da prisão e colocado numa posição de dignidade, nós vemos que as profecias de restauração de Judá e a promessa de Deus para Davi de que não faltaria descendente da sua casa para reinar estavam se cumprindo. Ao mesmo tempo que se cumpriu o juízo, a profecia de Jeremias dizendo que Joaquim não teria filho que reinasse, de fato os filhos biológicos dele, a primeira geração, não reinaram sobre Judá. Ao mesmo tempo que essa profecia se cumpriu, Deus também mostrou benignidade para com Joaquim, para com Davi, permitindo que os seus descendentes, séculos depois, da sua descendência, nascesse o único e verdadeiro rei de Israel e, na verdade, de toda a criação, Jesus Cristo, filho de Davi e filho também deste Jeconias. O tratamento de Jeconias, ou de Joaquim, com dignidade, portanto, é o início de uma restauração profetizada por Jeremias. Ainda para quem está vivendo naquele tempo é muito pouco, e sim, é muito pouco. E muitas vezes na vida do povo de Deus nós vivemos assim. Deus nos dá sinais que nos dão alguma esperança, e aquela esperança parece tão pequena. Nós estamos num mundo, temos esperanças, temos promessas, por exemplo, da shalom de Deus na nossa vida, de vida eterna, de vida plena, de ver a glória de Deus, de não estarmos mais sujeitos ao sofrimento, à dor e à morte. Isso nos parece tão distante, mas tão distante da nossa realidade, principalmente nos nossos momentos mais difíceis das nossas vidas, mas ainda assim as promessas de Deus estão lá, e essas promessas vão se cumprir. A restauração de Joaquim, não como rei, mas numa condição de dignidade na Babilônia, está apontando, portanto, para o fato de que um dia Deus cumpriria suas promessas de restauração para o seu povo, de que um dia o paraíso perdido seria restaurado, de que um dia o povo que foi lançado para fora da sua presença voltaria à sua presença e poderia ter acesso a ele. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo é esse descendente de Davi, de Joaquim, que veio como o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado que assume a condição humana na linhagem de Davi para estabelecer o seu reino. E ele veio justamente para eliminar aquilo que fazia com que Israel não conseguisse obedecer a Deus, que é o pecado. E era isso que nem Jeremias e nem o povo de Judá conseguiu ver com clareza naquele tempo. Jeremias profetizou algo que talvez nem ele mesmo entendesse. Haveria um dia que viria alguém
que faria uma nova aliança e que nos daria um novo coração. E como que isso aconteceria? Jeremias não sabia, mas hoje nós, muito tempo depois, sabemos. Essa pessoa era um filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que viveu aqui como um de nós, que morreu e na sua morte levou o castigo que nós merecíamos pelo nosso pecado, mas também derrotou a própria morte e o próprio pecado na sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos. E ao subir aos céus, ele envia o seu Espírito para que possamos ter o Espírito habitando em nós e possamos guardar os mandamentos de Deus. E não somente isso, agora, desde aquele momento em que ele paga a penalidade do nosso pecado, derrota o pecado e a morte, nós podemos estar na presença de Deus, a sua presença, o seu acesso, ele foi restaurado. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e está unido a ele, tem acesso a Deus. O castigo que estava sobre o povo de Judá, agora ele é desfeito por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse castigo foi desfeito. Mas aí talvez vocês se perguntem, mas Jesus subiu aos céus, ele não está lá no trono de Davi reinando e, Rodrigo, a morte ainda continua e o pecado continua a nos assolar e todos nós sabemos que o povo de Deus, inclusive, muitas vezes peca e peca gravemente. E sim, tudo isso é verdade. Mas, novamente, e aqui novamente nós podemos olhar para as profecias e para o livro de Jeremias como um padrão que vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Da mesma forma, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, elas inauguram o reino de Deus de uma maneira nova e elas já derrotam a morte, o pecado e o inferno, mas elas ainda não consumam essas promessas de uma maneira definitiva. Ele nos dá o Espírito como um penhor, uma primícia, ou seja, um sinal, um antegozo da glória e da vitória futura que aguarda todo o povo de Deus. Assim como o povo de Judá viu ali na libertação do rei Joaquim um indício de algo bom que Deus tinha dado para o povo, nós também, mas muito mais que o povo de Judá, já temos esse indício, já temos algo que nos dá esperança, que nos fortalece, que é o próprio Espírito de Deus que foi derramado sobre nós em nossos corações. Agora nós vivemos ainda, Deus na sua soberania, no seu propósito soberano, ainda permite que o mal e o pecado existam nesse mundo até que se consuma o seu plano de chamar os seus eleitos e de salvar todos aqueles que serão salvos. Mas uma vez que isso aconteça, na vinda de Cristo, ele instaurará definitivamente, visivelmente o seu reino, com poder e autoridade. E aí veremos essa shalom, aí veremos essa paz eterna, aí veremos o próprio Cristo face a face, e aí estaremos de uma maneira ainda mais gloriosa, devidamente transformados em nossos corpos, na presença de Deus. Então, por um lado, nós já temos um acesso a Deus que Israel havia perdido, mas por outro lado, esse acesso a Deus ainda não é pleno. Ele é apenas uma amostra, é como que uma amostra grátis daquilo que nos aguarda. E a ceia que nós vamos celebrar hoje aponta para esse lado. É também um sinal, um antigozo, que nos dá esperança, que fortalece a esperança no nosso coração. O pão, o cálice, corpo de Cristo, a nova aliança, comunhão com Deus, participamos do seu banquete espiritual, e esse banquete espiritual, por sua vez, aponta para o banquete glorioso que nos aguarda. É assim, portanto, que nós devemos encarar este final inconclusivo, digamos assim, do livro do profeta Jeremias. É uma esperança, mas Deus está agindo. Nos pequenos fatos, nos pequenos acontecimentos, Deus está agindo em favor do seu povo. E ele cumprirá as suas promessas, assim como ele já mostrou na vida, morte e ressurreição do seu filho. Se ele fez isso, enviando o seu filho, podemos estar certos que ele fará também. Na vinda do seu filho, ele cumprirá as suas promessas de vida eterna e glória eterna na presença de Deus. E eu encerro então esta mensagem e esta série com 3 aplicações deste capítulo, que de alguma maneira são aplicações que também dizem respeito a toda a série de Jeremias: arrependimento e esperança em tempos de crise. E a primeira aplicação diz respeito ao primeiro ponto da nossa mensagem, que é sair da presença de Deus. Esse é o pior juízo, pode não parecer, porque estamos com o pecado, ocultando, confundindo a nossa mente e o nosso coração.
Mas o pior juízo que podemos ter é sair da presença de Deus, sermos expulsos da sua presença. E, em certo sentido, todos nós já nascemos na condição de pecado e, portanto, fora da presença de Deus, mas por meio da fé em Cristo, essa presença ela pode ser então restaurada. Agora, na vida cristã, nós não podemos deixar que o pecado nos afaste da presença de Deus. E ainda que essa questão de se afastar, de voltar, ela possa ser um mistério na vida cristã, como que é isso, somos escolhidos, não somos escolhidos, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é indiscutível, o pecado na nossa vida, né, independentemente de podermos perder ou não a nossa salvação, o fato é que o pecado na nossa vida, ele tem um poder de nos afastar de Deus, de matar a alegria do nosso coração, de tirar o desejo de estar na presença do Senhor. Quando Deus nos arroja, nos afasta da sua presença, ele faz algo que de alguma maneira nós já estávamos desejando por causa do pecado que está no nosso coração, que está dominando o nosso coração. Quando nós deixamos que as pressões do mundo, da sociedade, tomem conta do nosso coração, tomem conta dos nossos amores, nós possamos amar mais as coisas criadas do que o Criador, nós possamos amar mais as coisas que nos afastam de Deus do que aquelas que nos aproximam, nós perdemos a alegria de estar na presença do Senhor e, portanto, perdemos o privilégio de termos essa satisfação, de termos essa bênção em nossas vidas. O pecado repetitivo, portanto, é aquele pecado que nós permanecemos e continuamos, ele impacta esse nosso relacionamento, né? E limita a nossa capacidade de adorá-lo de coração. E aí nós viemos e repetimos o erro de Judá, de vir até o culto como uma formalidade, cantamos da boca para fora, o nosso coração não se alegra em Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de cantar, não tem vontade de ouvir a palavra, não replica no lar aquilo que nós fazemos no culto, porque simplesmente a nossa alegria na presença de Deus está sendo sugada por causa do pecado. E assim a presença de Deus, Deus se afasta da nossa vida. Mas não deixe que essa destruição da habitação de Deus em você seja o alcance. Busque o Senhor enquanto há tempo. Jeremias, por décadas, chamou o povo de Deus ao arrependimento, e a grande maioria do povo não ouviu a mensagem do profeta, a palavra de Deus que foi enviada por meio do profeta. Mas se ouvirmos a palavra de Deus nessa manhã e todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, meditada, lida, estudada, se ouvirmos essa palavra com arrependimento e fé em Cristo, os nossos pecados serão perdoados e assim poderemos estar na sua presença e poderemos nos alegrar e poderemos desfrutar de todos os privilégios que é estar na presença de Deus. E quem já esteve na presença de Deus, eu espero que todos vocês já tenham estado e estejam na presença de Deus e tenham tido aqueles momentos especiais na presença de Deus, sabe o quanto isso impacta a nossa vida, a nossa existência, e sabe o quanto isso é maravilhoso. Então não perca essa oportunidade, busque a presença de Deus, busque a sua face, hoje Ele nos chama para estar na sua presença e não deixe que o pecado o afaste dele. Segunda aplicação é que Deus rejeita o culto vazio e cedo ou tarde Ele destruirá este culto. Eu fiquei pensando enquanto preparava essa mensagem. Vamos pensar que fosse nos nossos dias Deus estivesse nos julgando aqui, julgando o botânico. Já pensaram? Aqui é a igreja destruída, botando fogo. O som. A gente gastou dinheiro com o sistema de som, maravilha. Aí o som todo destruído, as caixas de som jogadas, os cabos tudo cortados, tudo posto fora. A mesa, as TVs quebradas, com a tela vazada, as cadeiras jogadas para tudo que é lado. Tudo destruído, e nós poderíamos olhar para isso e nos entristecermos. Poxa, casa de Deus, por que isso aconteceu? Mas o fato é que um belo sistema de som, uma decoração boa, cadeiras confortáveis, um sistema de mídia, etc. e tal, essas coisas elas têm o seu valor para que o culto possa ser prestado da melhor maneira, mas se não houver um culto que venha do nosso coração, um culto que vá além do ritual, que vá além da liturgia, se isso não existir no povo de Deus, nós estaremos perdendo o nosso tempo. E cedo ou tarde Deus julgará a sua igreja, julgará o seu povo. E Ele já faz isso em muitos lugares. Tem igrejas que na Europa e nos Estados Unidos que viram casa noturna.
simplesmente porque o povo de Deus o abandonou e Deus arroja esse povo da sua presença. Infelizmente, em muitos lugares, a fé cristã ela vai se tornando apenas um vínculo cultural que identifica o Ocidente, mas nós precisamos ir além de um cristianismo cultural, precisamos ir além de um cristianismo supersticioso, precisamos ir além de uma vaga noção de quem é Deus, de uma esperança de que Ele faça algo que nós desejamos. E por isso, o culto tem que impactar a nossa vida. O que fazemos no culto deve ser reproduzido no nosso dia a dia. Se aqui cantamos, se aqui oramos, se aqui lemos e ouvimos a palavra, ao longo da semana também devemos fazer isso. Também devemos ter momentos em que meditamos na palavra de Deus, que buscamos a presença de Deus, que ouvimos talvez a palavra de Deus, ou que lemos, às vezes não podemos ouvir, mas lemos uma explanação da palavra de Deus. É isso que vai nos alimentar, é isso que vai aquecer o nosso coração, é isso que vai nos preparar para quando viermos aqui cultuar a Deus novamente, tenhamos esse desejo de cultuar, de estar na sua presença. E vejam, o culto a Deus verdadeiro passa pela disposição de obedecê-lo. Se nós não temos essa disposição, nosso culto é rejeitado por Deus, não importa o quão belo esteticamente, artisticamente, teologicamente ele seja. Não se engane, isso já está lá no livro de Samuel. Obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, todo ritual tem o seu valor, mas não se esqueçam, não adianta só o ritual. Se não há uma resposta de arrependimento e fé, não há culto verdadeiro. Se não há uma disposição à obediência, não há culto verdadeiro. Deus não aceita. Na verdade, Deus fica com ânsia de vômito. Deus rejeita, Deus abomina o culto falso, o culto praticado sem fé e sem desejo de obediência. Portanto, nessa manhã, se você talvez esteja desanimado, sem desejo de cultuar, com pouca fé ou sem disposição de obedecer, eu não vou dizer para você não venha cultuar porque Deus rejeita. Eu vou dizer venha cultuar, mas ore para que Deus transforme o seu coração. Ore para que Deus transforme as suas afeições, para que você deseje estar na sua casa cultuando e deseje obedecê-lo e faça o propósito de viver à luz da sua palavra, pelos méritos e pelo poder de Jesus Cristo e do seu Espírito na sua vida. Ore para que Deus tenha misericórdia da sua vida e procure buscar a Deus, mesmo que no início isso possa parecer meio forçado, é necessário que seja assim até que o nosso coração se acostume com a palavra de Deus, com a oração, com a disciplina espiritual. Se você fizer isso e tiver essa disposição, Deus vai ouvir a sua oração, vai ouvir esse seu desejo, vai atender essa sua disposição e você desfrutará da sua presença e passará a cultuá-lo em espírito e em verdade como Deus deseja. Precisamos ter esse compromisso, do contrário, tudo que fizermos aqui não será recebido por Deus. E por fim, a última aplicação, e aqui eu encerro mesmo. O vislumbre da restauração futura e, portanto, a respiração. E como no final do livro de Jeremias, nós nem sempre vemos com nossos olhos a libertação plena. Nessa vida, nós vislumbramos a glória futura e passamos a viver por fé. O chamado à esperança é um chamado a viver por fé. Porque somente quem tem fé consegue ter esperança no futuro, uma esperança verdadeira. E, portanto, Jeremias, e a maneira como ele é concluído, é um chamado para que vivamos por fé. E como falei na pregação há 2 semanas atrás, viver por fé não é sinônimo de irresponsabilidade, seja ela espiritual ou na nossa vida do dia a dia, não é isso que eu estou falando. Mas eu falo de vivermos por fé no sentido de termos a coragem de tomar as decisões que temos que tomar em obediência à palavra de Deus. Temos coragem de assumir que somos filhos de Deus e de vivermos como filhos de Deus. E assim, da mesma forma, nós olhamos para a vida de Jeremias e, como eu falei, nós queremos saber se ele foi bem sucedido para ver se podemos segui-lo, mas não é dessa maneira que devemos olhar para os heróis da fé e até mesmo para o próprio Cristo. Nós devemos olhar para o seu exemplo, para a sua dedicação e pela fé que eles têm. Sendo Jesus Cristo o maior de todos os exemplos de fé, e a fé desses heróis da fé aponta para a fé perfeita de Cristo, que suportou todas as coisas por causa da alegria que lhe estava proposta. E nós, da mesma maneira, somos chamados, em nome da alegria que nos está proposta no futuro,
a suportarmos todas as coisas em obediência ao Senhor, na esperança dessa glória futura. Nem sempre, meus irmãos, nós veremos a bondade de Deus da maneira plena que nós gostaríamos de ver em nossas vidas, mas ainda assim o chamado de Deus permanece, que possamos segui-lo, portanto, em obediência, em fidelidade e em esperança. A esperança de que Ele, de fato, cumprirá com as suas promessas em nossas vidas. Jeremias não viu suas profecias de promessas e restauração se cumprirem. Ele não viu a reconstrução de Jerusalém, ele não viu a nova aliança. Ele não sobreviveu nem para ver isso. Ele nem imaginou que a nova aliança seria inaugurada com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele viveu por fé e viveu por fé de tal maneira suficiente para que as suas palavras fossem preservadas e hoje a nossa fé pudesse ser edificada também. Eu não quero que vivamos ou que soframos tanto quanto Jeremias, mas eu quero que tenhamos a disposição de viver pela fé e pela palavra de Deus como o profeta teve e como o próprio Jesus Cristo teve. E é com essa nota e com esse desejo que eu quero encerrar essa série. Um chamado, portanto, ao arrependimento e à esperança em tempos difíceis como os tempos que nós vivemos hoje. Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas como seu povo. Para isso, possamos continuar crendo e esperando pelo grandioso dia da sua glorificação e da nossa glorificação, quando estaremos com Ele por toda a eternidade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, estamos encerrando nossa série de mensagens do profeta Jeremias e o nosso coração, por um lado, ele se entristece ao ver o destino do povo de Judá na sua desobediência, mas também se alegra, Senhor, em saber e em ver que Tu preservas o Teu povo e Tu tens promessas a se cumprirem para o Teu povo. E Tu nos chama ao arrependimento, nos chama à fidelidade, mas também Tu nos concede os meios para que possamos atender ao Teu chamado, para que possamos responder com fé, para que possamos perseverar em Teus caminhos, o poder do Teu Santo Espírito que nos vem por meio da fé em Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, nesta manhã, para que se alguém aqui não conhece e não serve o Teu Filho Jesus Cristo, que possa fazer essa decisão de fé e ter essa disposição de segui-lo, de confiar nele, de entregar sua vida e de praticar a Tua palavra, Senhor, nas suas escolhas, nas suas decisões, em tudo aquilo que fizer. E todos aqueles de nós que estamos aqui, que cremos e servimos a Jesus Cristo, que possamos ter a nossa fé fortalecida, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, renove, Senhor, a aliança que vem para conosco, o nosso desejo de servir, que Tu possa, Senhor, nos capacitar, Senhor, a permanecer no Teu caminho, testemunhando aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, mas também, Senhor, esperando com alegria pelo grande dia no qual todas as Tuas promessas se cumprirão e se concretizarão. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.